Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Médico infectologista Dr. Douglas Batista da Silva orienta sobre cuidados contra o coronavírus. Governo de São Paulo apresenta sistema de monitoramento para acompanhar isolamento. Prefeito Caio Aoki assina decreto que prorroga vencimentos de impostos municipais. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No ar mais uma edição TV Câmara Informa, sempre com as principais notícias do Legislativo Tupaense e, claro, os assuntos que são relevantes aqui em nossa cidade. Você está acompanhando já há alguns dias uma série de programas especiais com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e também autoridades na área da saúde para falarmos, claro, sobre a questão do coronavírus, em especial aqui na cidade de Tupã. Hoje nós temos o prazer de receber o médico infectologista Dr. Douglas Batista da Silva e, com certeza, agregando, colaborando com a população na questão da orientação, na questão de passar algumas dicas importantes para que você realmente se proteja os membros da sua família, os amigos, companheiros de trabalho, enfim, todos unidos contra o coronavírus. Dr. Douglas, seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa, que é o nosso jornal diário, sempre a partir das 19 horas. E, claro, o senhor, como médico e como infectologista, está acompanhando de perto os episódios, os novos acontecimentos no que diz respeito à cidade de Tupã, no Brasil e no mundo. Bom, para iniciar a nossa entrevista, na última semana tivemos a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui em Tupã. Isso realmente criou aí uma preocupação maior ainda para vocês, autoridades na área da saúde, para o Poder Executivo. A Câmara Municipal também ficou realmente apreensiva. A população, então, nem se fala. Todo mundo realmente... Porque até então nós tínhamos casos suspeitos. E a partir do momento que já tem um caso confirmado, o trabalho realmente dobra, né? A atenção redobra. Porque agora sabemos que realmente tem um caso confirmado, o vírus está aqui na cidade. Temos ainda 10 casos suspeitos que estão aguardando o resultado dos exames, mas vocês, como autoridades na área da saúde, estão preocupadas, porque... O senhor, inclusive, comentou comigo fora do ar aqui, antes de iniciarmos o jornal, que a coisa tende a piorar. Infelizmente, a curva estará subindo mais ainda a partir de agora. Mas, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso TV Câmara Informa. Glaucio, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, da TV Câmara, e dessa oportunidade de conversar com a nossa população, e passar alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas em relação a essa pandemia pelo coronavírus, que tanto tem alterado o nosso dia a dia, Exato. Doutor, bom, como eu disse, na última semana a confirmação do primeiro caso, um caso de um policial que veio de São Paulo. Ele está sob isolamento, sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde e a partir desse caso confirmado, o prefeito Caio Aoki adotou aí uma medida importante, que foi a questão da barreira sanitária, que foi colocada aqui em um dos trevos principais da cidade de Tupã, até porque nós tínhamos aí um feriado, o feriado de Sexta-feira Santa e também a Páscoa, e sabíamos que muita gente viria para Tupã, pessoas de outras cidades. Então, essa barreira foi realmente para orientar e tivemos aí um número expressivo de veículos que entraram na cidade de Tupã. Isso realmente mostra que o trabalho foi importante. E eu queria que você fizesse uma avaliação desse trabalho que foi feito no final de semana aqui em Tupã. Tivemos aí casos de pessoas que estavam com a temperatura um pouco elevada, mas que foi encaminhada, orientada. E uma medida necessária, doutor? Não tinha como fugir disso, tinha que ser feito. Não, realmente uma medida muito bem pensada, muito bem adotada, Eu participei até da reunião de planejamento, E foi muito importante, porque a gente sabe, nesses feriados prolongados, o índice de pessoas que vêm para o interior é muito grande. E, consequentemente, Tupã também, claro. Passa a ser uma cidade muito visada. E bem que foi visto, como você falou, praticamente 3 mil veículos de fora foram detectados nessa barreira sanitária. E algumas pessoas, através da detectação da temperatura, de uma leve entrevista feita com essas pessoas, tiveram quadros suspeitos de gripe e tiveram seus casos encaminhados para atendimento médico para descartar. Quer dizer, um cuidado
que não é excessivo, é um cuidado necessário, né, principalmente nesse período de feriado prolongado, né, que assim a gente pode, né, com essas medidas, detectar pessoas oriundas de outros municípios ou até mesmo da própria Tupã, né, que possa ser um possível sintomático de uma síndrome gripal e assim, decorrente dessa medida, a gente poder orientá-lo, né, com as medidas necessárias e até mesmo fazer uma avaliação médica naquele momento. São medidas de segurança, né, que foram adotadas, né, muito bem adotadas, e com certeza essa primeira experiência que tivemos, foi muito exitosa naquilo que ela se propôs. Doutor, uma coisa que nos preocupa bastante, quem mora aqui em Tupã, está acompanhando, desde a última quinta-feira o governo começou a liberação daquele auxílio emergencial no valor de R$600 para os informais, enfim. E eu acho que não só em Tupã, mas em todas as cidades que tem bancos aí, Caixa, Banco do Brasil, enfim, nos deparamos com filas, e filas quilométricas. Exatamente. Isso realmente preocupa a gente, porque a palavra de ordem é isolamento. Isso. E parece, não sei, o que as pessoas pensam nesse sentido, porque não é possível acreditar que a essa altura do campeonato, existem aglomerações, filas, supermercados aí, eu presenciei, eu fui fazer uma compra em um mercado aqui da cidade, véspera de Páscoa, gente, o que é aquilo? Não tinha lugar para parar o carro no estacionamento, não tinha carrinho, não tinha... É complicado. E vocês, como autoridades na área da saúde, eu acho que vocês, quando vocês se deparam com uma situação como essa, onde estamos pregando isolamento, um cuidado, e as pessoas parecem que não entendem, não todas, uma parte da população, uma parcela da população não entende isso? Não entenderam ainda a necessidade que a gente chama desse distanciamento social. Ele é muito importante, né? Porque a transmissibilidade desse vírus, né, é uma coisa fantástica, muito maior que o H1N1. Né? E é uma doença, a gente verificou que é muito pior também agora que o H1N1. Como você falou, filas, né, em lotéricas, em supermercado, pessoas muito próximas umas das outras. Então, esse que é o problema. Né? Se tiver uma pessoa contaminada, com certeza, né, vai passar, né, esse vírus para os demais. E não é só isso não, Glauco, porque a gente tem visto o relato, né, várias festas, né, em chácaras, pessoal fazendo campeonato de futebol, né, quer dizer, aglomeração. Infelizmente, né, parece que por Tupã tem apenas um caso, né, parece que ainda não despertou na nossa população a gravidade da situação, que pode vir a aparecer, né, no futuro próximo, né? Então, as pessoas adotam condutas, têm adotado, e isso o próprio governo do estado, né, através do monitoramento via celular, conseguiram detectar, principalmente na nossa região de Marília, né, o índice de, vamos dizer assim, de isolamento social foi em torno de 35% a 50%. Isso é muito baixo na nossa região, né, quando o ideal seria no mínimo 70%, para a gente conseguir aquele achatamento da curva, quer dizer, não aumentar o número de casos de uma maneira tão veloz que nosso sistema de saúde não tem a capacidade de socorrer a todos naquele momento. Tá? Então, para achatar a curva, precisa 70% pelo menos. Né? E na nossa região está em torno de 35% a 50%, o que isso é muito baixo. Né? Então, assim, infelizmente, que a gente tem conversado com os colegas, que talvez precise, assim, infelizmente acontecer muitos mais casos, né? Pessoas virem a óbito, as pessoas começarem a se deparar da gravidade, ver realmente a situação e adotar essas medidas. O isolamento social, ele é muito importante, principalmente nesse início de pico que a gente está começando a entrar, né? Porque, como a gente tem visto na mídia, várias capitais do Brasil já estão com o seu serviço hospitalar já sobrecarregado, sem condições, fazendo auxílio de hospitais de campanha, montando sob caráter de emergência, né? E que a gente não quer que isso aconteça na nossa região, especificamente em Tupã. Então é muito importante que a população acolha essa ideia, né? Vista essa camisa, né? Aquelas campanhas, hashtag Fica em Casa, saiam só com real necessidade, porque a gente tem visto o pessoal fazendo caminhadas, fazendo corridas, indo para as praças,
né? Gente passeando, grupos de risco andando pela cidade, como se tivesse tudo normal. E a gente não está vivenciando uma situação normal nesse momento, né? Temos um caso, tá? Mas poderemos ter outros de maior gravidade, né? E o que a gente tem tentado, e isso a gente vê pelo esforço, principalmente da nossa administração, Secretaria da Saúde, conjunto com a Santa Casa, né, tem se feito de tudo para tentar dar um melhor atendimento se acaso, né, esse número de casos comecem a subir de uma maneira repentina em nosso município. Então, o poder público está fazendo a sua parte, mas a população precisa também, como posso dizer, encampar essa ideia, né, nos auxiliar. Então, o isolamento social, é lógico, Glaucio, que a gente tem que ver, assim, estudar cada caso. Eu acho que um lockdown total, não. Tem que se analisar cada caso, né? A gente tem que pensar também na parte econômica. Muitas pessoas, né, dependem do seu dia a dia, do seu trabalho para comer. Sim. O que ela ganha, ela come naquele dia. Verdade. Né? Então tem que ser uma análise mais criteriosa, ver que serviços que podem ser as pessoas de grupo de risco que devam ser trabalhado, mas no momento o isolamento ainda é uma medida muito importante, né, para evitar que esse vírus se alastre de uma maneira muito rápida. Doutor, uma coisa também que é importante deixar bem claro para a população é que a questão do isolamento não é à toa. Além de prevenir, de cuidar da população, realmente para não disseminar o vírus, é importante principalmente para a estrutura da saúde em todo o Brasil e no mundo, né? Por quê? Com o achatamento dessa curva, como o senhor disse, o número de casos ele estará crescendo de uma forma mais lenta. Isso faz com que as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, possa se organizar a sua estrutura para, caso realmente o número chegue a um número expressivo de casos, o sistema de saúde possa suportar, melhor dizendo, esses casos. Quer dizer, aqui em Tupã, por exemplo, já há um trabalho de equipar alguns leitos do São Francisco, né, com respiradores. A UPA também tem, parece que são 2 leitos. 2 respiradores. 2 respiradores. Quer dizer, Tupã tem que se organizar, até porque a nossa Santa Casa atende uma região de mais de 10 municípios. Então, nós estamos nos organizando e esse isolamento não é à toa, porque se ficarmos em casa, isolados, a disseminação do vírus será bem menor. E aí ganharemos tempo para poder nos organizar e realmente estar preparados para poder atender essas vítimas. Tomara que não, mas se caso tiver um número expressivo de casos, temos que estar preparados. Exatamente, né? Quanto mais lento a disseminação do vírus, mais tempo o sistema de saúde, né, terá para se preparar para prestar um atendimento, né? E a gente tem visto vários casos, né, pelo mundo, onde o isolamento social foi respeitado, conseguiu se achatar a curva. O sistema de saúde, com as suas dificuldades, conseguiu prestar um certo atendimento e, consequentemente, já estão começando até a relaxar, fazer um relaxamento nesse isolamento social que tem sido feito, né? Então, isso é muito importante para a gente, principalmente, né, algumas pessoas falam, mas Tupã não tem caso, tem um caso só, não precisa tudo isso. Exatamente é nesse momento que a gente tem que prever. Depois que tiver casos aumentados, muito ter se diminuído, o isolamento social já não vai ser uma medida, né, necessária. É agora, é nesse momento que a gente tem que adotar essas atitudes um pouco mais drásticas, né, para evitar vamos dizer assim, esse pico da curva, né, que eles falam, né, espiral exponencial, crescimento muito alto em pouco tempo, né, como a gente tem visto lá em Manaus, que está acontecendo em Fortaleza, em Recife, né? Então são medidas extremamente importantes, né, para evitar que a gente tenha esse acúmulo, né, e a gente espera que a população seja parceiro, porque o índice, né, medido pelo governo do estado na nossa região, na região de Marília, é muito baixo, tá? A expectativa muito baixa, e isso faz nos pensar que a tendência é a gente começar a ter uma disseminação, uma contaminação pelo Covid-19 muito alta e de uma maneira mais rápida. Quer dizer, pelo esse isolamento social baixo, o prognóstico não é bom para o nosso futuro. E uma coisa que nos chama a atenção, Dr. Douglas,
acompanhando os boletins do Ministério da Saúde, os boletins diários, o crescimento, praticamente há 10 dias atrás, nós tínhamos aí por volta de 500 casos, e em uma semana foi para 1.000 e poucos casos, quer dizer, praticamente dobrou. É uma coisa que está se propagando muito rápido. Muito rápido. Né? Tivemos aí cidades onde não tem nenhuma... São Paulo, a capital mesmo. Teve alguns dias aí que a população estava toda na rua, congestionamento em São Paulo, em plena pandemia de coronavírus. O governador João Dória declarou que espera que não, mas se houver necessidade, tomará atitudes mais drásticas no sentido, porque o estado de São Paulo, ele está realmente monitorando, né, a população, não só da cidade de São Paulo, capital, mas também das cidades do interior, para ver esse índice de isolamento. E como o senhor disse, o ideal seria 70%. E não chegamos nem 50% em algumas cidades. Então é preocupante, é um vírus que tem se propagado muito rapidamente. E eu não sei agora, se estamos aí num período agora, em questão de temperatura, não sei se isso vai ajudar nos ajudar ou piorar mais a situação. Mas assim, principalmente a população tem que ter essa consciência, isolamento, ficar em casa, porque as previsões não são tão otimistas, né, doutor? Não, como você falou, a gente está no período de outono e inverno, então os outros vírus respiratórios estão chegando junto, então, tá? Que também matam também, H1N1, outros vírus também. Então não é só o coronavírus, né? Então a tendência da gente é começar, além de enfrentar essa pandemia, outras situações de também gravidade. Né? Não esquecendo também, né, nós aqui de Tupã, que a gente está tendo dengue, muitos casos de dengue novos surgindo ainda. Né? E você vê, a população tem que participar, a gente fala, nós vamos deixar formar criadouros, mas ainda está aumentando, então a gente está vivendo, né, casos de dengue, vão surgir casos de H1N1 junto com a pandemia. Então, assim, é fundamental que a população vista a camisa, seja parceiro, faça a sua parte. Tá? Repito de novo, só o poder público não vai ter condições. Tá? Não é abrindo só leitos, jogando respirador para tudo quanto é lado, para ventilador, não vai ser só isso que vai conseguir. Tá? A gente tem que diminuir, a gente tem que fazer esse achatamento da curva, a gente tem que fazer que o sistema fique apto a responder às reais necessidades. Isso depende muito dessas medidas de controle, né, que o Ministério da Saúde vem adotando. A própria Organização Mundial da Saúde também. Lógico, com critério. Né? A gente tem que avaliar as situações. Por exemplo, temos um caso em Tupã. É necessário um isolamento social. Nós vamos estudar, né, como exemplo, como comentamos, parece que as óticas, né, vão ser permitidas abrirem suas lojas. Uma medida muito interessante, porque quem vai a um oftalmologista, né, está com problema de visão, vai ser necessário fazer um óculos. Se ele for no oftalmologista, for passar um óculos para ele, ele vai precisar fazer. Com a ótica fechada não vai ter também, né? Então tem que ser analisado cada caso. Mas precisa se ver, as pessoas não estão tendo assim, essa consciência, né, do isolamento social, do distanciamento. Muitas famílias fizeram no final de semana festas, indo parentes de fora, né, no interior da Páscoa, né, quando a gente pede fica em casa, né, é uma Páscoa diferente esse ano, né, evitar o contato realmente, porque a facilidade de transmissão, e a cada tempo que passa, Glaucio, a gente vai conhecendo mais dessa doença. Né, a gente vai vendo. Então a gente falava 1 metro, agora a gente já sabe que a 4 metros ele já se transmite. Tá? Não é só assim. Tem trabalhos que falam que até 7 metros, né, a transmissão. E a gente pede isolamento social de 2, 3. Né, então, acho, né? E o que a gente vê, o pessoal não está fazendo esse isolamento. Né? Como você falou, com essa situação dos R$600, a procura nos caixas eletrônicos, nos bancos, o pessoal indo ao banco, as filas enormes. Essa aglomeração de pessoas, né, é uma necessidade, né, para as pessoas, necessidade econômica, mas vai de encontro, né, às medidas de prevenção, né, contra o coronavírus. Então eu acho que assim, o próprio governo federal tem que entrar em acordo, porque a gente tem visto que infelizmente, né, a gente vê que está havendo um choque, né, não é hora de acontecer, entre o Ministério da Saúde, né, e a Presidência da República. Sim, atitudes convergentes, uma contra a outra. E não é esse momento. É o momento de todos realmente falarem a mesma língua. Né? Vamos pensar conjuntamente medidas
que possam ser adotadas, que preserve vidas, mas também preserve também, né, a capacidade econômica de nossa população. Doutor, é importante, como o senhor disse, né? Sabemos da necessidade, todos precisam, os informais, as pessoas que estão desempregadas, desses R$600. Sabemos, são necessários, é um dinheiro necessário, mas que obedeçam esses critérios, né, esse distanciamento, mas infelizmente nos deparamos com algumas situações onde não há essa distância entre uma pessoa e outra, todo mundo aglomerado. Então, claro, todos têm que receber esse dinheiro, têm que ir retirar os seus R$600, ninguém está questionando isso. É um dinheiro que vai ajudar a muitas famílias. Sabemos disso. Mas fique na fila, sabe? Eu acho que você tem que partir de você. Ó, amigão, fica um pouquinho mais distante de mim e tal. Tem que fazer isso, porque é a sua saúde, a saúde da pessoa que está ao seu lado. Então, exigir esse distanciamento, né? E os bancos, eu tenho certeza que dentro do banco, dentro da agência, os colaboradores estão organizando, atendendo individualmente, com todos os critérios. Mas quem está fora da agência, cada um tem que cuidar ali do seu espaço, pedir o distanciamento, fazer a sua parte. Doutor, mais uma coisa importante que eu queria aproveitar, já que o senhor está aqui e o senhor é uma autoridade na área da infectologia, vamos reforçar a questão dos cuidados básicos. Todo mundo ouve falar, todo mundo está cansado de assistir na televisão, emissoras de rádio, mas é importante ressaltar, frisar novamente. Inclusive, hoje nós temos aqui um exemplar de uma máscara, e vou pedir depois para que o senhor explique a colocação correta, porque tem gente que já coloca a mão aqui, não sabe tirar. O problema não é tanto colocar, mas é a forma de tirar, né? Os EPIs, inclusive, enfim, é uma outra questão. Mas vamos reforçar a questão do dia a dia, que é a questão da lavagem de mão. O senhor pode ficar à vontade e explicar um pouquinho, reforçar. São medidas. Em relação à máscara, a gente quer enfatizar para a nossa população que ela é mais um método de bloqueio. Ela veio para colaborar com as outras medidas que já estão sendo orientadas. Sim. Não é para relaxar nas medidas. Quando a gente fala do distanciamento, né, estamos numa fila de supermercado, há uma necessidade. Então a gente precisa ficar entre 2 a 3 metros dessa pessoa. Né? Se tiver com tosse, espirro, né, parte interna do antebraço, a gente põe aqui na frente. Okay. Lavagem de mãos é fundamental, né? Vamos lavar as mãos em torno de 20 segundos, né? Tem seu método, sua metodologia, mas lavagem das mãos é extremamente importante. Em locais muito fechados, vamos abrir as janelas, né? Arejar o ambiente é fundamental. Então essas medidas são extremamente importantes na prevenção da disseminação do Covid. A máscara, né, que até há pouco tempo não era tão preconizado, e agora a própria Organização Mundial da Saúde já preconiza, tá, inclusive máscaras de pano feitas em casa, né? As pessoas, a gente tem visto muito fábricas fazendo máscara, como mais uma barreira de proteção. Mas o que acontece? Que a gente tem visto que as pessoas, em relação à máscara, não sabem usá-la, né? A máscara foi colocada, e a gente vê até inclusive nas entrevistas do Ministério da Saúde, as pessoas com máscara estão falando, elas tiram as máscaras, depois elas põem a máscara, fica pendurada aqui no pescoço, vai falar, quer dizer, ela já contaminou, já não tem mais efeito de barreira nenhum. Então, em relação à máscara, né, no caso essa aqui é a máscara... Não foi usada. Tá? Ela não foi usada, tá? Então, assim, antes de colocar a máscara, primeira coisa, tá? Lavagem de mãos. Ok. Primeiro lavar as mãos. Lavou as mãos. Higienizar a mão. Higienizou a mão. A máscara, ela tem que proteger desde o nariz até a boca. Ela tem que ficar assim. A gente tem visto na televisão pessoas com a máscara assim. Exato. Embaixo do nariz. Mas ela tem que pegar o nariz e toda a região. E muito importante, não pegar na frente da máscara. Tá? Você vai contaminá-la. É sempre pela alça. Você a coloca por trás da orelha, pegando o nariz e boca. E não pode fazer, vou fazer de maneira errada. Vou conversar com a pessoa. Opa, fulano, você fala aqui comigo, botou a mão aqui na frente, ela já está contaminada, ela perdeu o seu efeito.
Tá? Quem usa óculos, no caso do senhor, a pessoa pode colocar, colocar a máscara e colocar o óculos por cima. Não tem problema. Não tem problema. Tá. E ao retirá-la, sempre por trás, nunca puxando pela frente, tá? Para não contaminar. Muito importante, né, como a gente falou, né, agora as máscaras de pano, né, que a gente tem visto as pessoas fazerem, tá? Use em torno de 2 a 3 horas no máximo. Máximo de 2 a 3 horas. Depois, lave-a, tá? Lavar com hipoclorito de sódio ou água e sabão, põe a secar, no outro dia secou, ela está apta novamente para ser usada. O ideal, essas máscaras de pano, eu vi alguma coisa nesse sentido, que tenha 2 camadas de tecido. Exatamente, tá? Uma funcionando como se fosse um filtro. Ah, ok. Tá? Na realidade seria uma barreira de proteção e a partezinha de dentro, que eles têm feito, tem sido muito bem feita, é como se fosse um filtro. Certo. Tá? Mas assim, use de 2 a 3 horas, lave-a, depois lavou, secou, pode usar novamente. E é uma barreira, né? É um fator também mecânico de proteção. Tá? Se você está resfriado, você não vai, né, colocar aerossóis ou espirrar em cima de outras pessoas e você também está se preservando também. Então é uma medida muito importante agora, tá, nesse momento. Então as pessoas que forem em ambiente público, vai no supermercado, vai sair, tendo condições de ter uma máscara, as coloquem. Que é mais uma medida, junto com essas que eu citei, isolamento social, lavagem de mãos, muito importante no conjunto para prevenção, né, para evitar a disseminação do Covid-19 entre a nossa população. Doutor, é importante também, aproveitando a oportunidade, até queria a opinião do senhor como médico. Estamos ouvindo muito em todo o país e também em outros países a questão da cloroquina, do emprego da cloroquina, né, nas pessoas que são diagnosticadas com coronavírus, pessoas que infelizmente têm que recorrer a respiradores, a UTI, o emprego da cloroquina. O que o senhor acha sobre essa questão? Qual é a opinião do senhor como médico? Em que pé que está essa questão? Né, estudos? Porque, inclusive, eu vi, todo mundo deve ter acompanhado a entrevista do Davi Wip para o Datena, na TV Bandeirantes, e o Datena questionou. Ele passou por um período, né, ele foi diagnosticado com coronavírus, ficou aí afastado. E aí, assim que ele voltou, o Datena perguntou, o senhor usou cloroquina? Ele desconversou, deu uma risadinha. Aí, como o senhor disse, essa queda de braço entre governo, ministério. Aí o presidente Bolsonaro foi lá e falou, sabe, mas tomou ou não tomou? Quer dizer, há essa questão que está, os especialistas, cientistas estão estudando essa questão, a eficácia dela, até porque o uso dela é para outras doenças e o uso sem um acompanhamento médico pode causar aí contraindicação, efeitos colaterais. Então é importante, até o senhor como médico também expor a opinião. Na realidade, nessa situação onde a gente não tem nada, tudo que surge como uma oportunidade de tratamento, inclusive o nosso Conselho Federal de Medicina, ele fala muito de uma maneira compassiva. Quer dizer o seguinte, o paciente está num estado muito grave e a gente não tem nada a fazer, tá? Ele até orienta que a gente possa usar em questão, entre outras drogas, a hidroxicloroquina associado à azitromicina. Okay. Cláudio, tem muitos trabalhos, né, que a gente pega acompanhadamente que falam que o resultado é péssimo, né? Até a gente teve um trabalho que foi iniciado em Manaus, no Amazonas, foi suspenso ontem devido ao número de mortes com uma dose elevada de cloroquina. Não é a hidroxicloroquina, tá? Que é outra substância derivada da cloroquina. Tá? Então, com a cloroquina foi suspeito o trabalho. Tá? Mas a maioria das pessoas, quem tem usado é a hidroxicloroquina. É uma dosagem diferente, menos doses. E existem muitos relatos de médicos, de companheiros, falando de grande sucesso, mas principalmente no uso precoce, no início dos sintomas, na pessoa já no quadro mais leve. Entendi. E segundo eles, um índice de cura extremamente elevado, né? Que não se devia ser utilizado somente em pacientes extremamente graves. Então existe também essa corrente, né, das pessoas, uns que falam que não deve, cientificamente não tem nada comprovado, né? E outros que falam que os dados iniciais já não suportam utilizar, né? E outros que falam que não é só paciente grave, não, que ele tem que começar a usar
nos quadros iniciais. Na realidade, por a gente não ter nada, não só com a cloroquina, hoje em dia tem teste com a ivermectina, que trata piolho. Tá? Resultado excelente, eliminar o vírus in vitro. Né? Tem o Redesivir, o antiviral, o Atazanavir, que a gente usa no paciente HIV, tem boas respostas. Tem vários medicamentos e estudos. No caso da gente, né, inclusive o nosso presidente tem o ferrenho partidário do uso da cloroquina, e já o Ministério da Saúde nem tanto, né? O que a gente tem preconizado e tem discutido, a gente não tem nada para fazer, não tem uma droga específica, mas é uma oportunidade. Tem os seus efeitos colaterais? Tem. Só que são drogas que são usadas, né, rotineiramente em quem tem artrite reumatoide e lúpus, são pacientes que usam, não é drogas que começaram a ser utilizadas agora, já são de longa data. Né? Então a pessoa tem que ter um bom senso, se a pessoa for cardíaca, tem arritmia, se vale a pena pesar o risco e benefício de fazer uso de droga. Tá? Uma coisa assim, muito interessante que tem sido feito, e aqui na Santa Casa a gente vai acompanhar, nós vamos ter um termo de consentimento para o paciente e o familiar, né? E vamos apresentar as alternativas de tratamento. A hidroxicloroquina com antibiótico azitromicina. Tá? Tem esses efeitos colaterais. Se a família testar, tá? Utilizamos. Se não testar, não utilizamos. Documentado, todos os pacientes serão feitos isso. Entendi. Né? Então, a pessoa vai querer, eu creio que a maioria, se tiver, vai querer usar. Né? Porque a gente não tem uma droga definitiva ainda. Mas eu acho que assim, a grande vitória para a gente contra o coronavírus vai ser a partir do surgimento da vacina. Mas infelizmente, estou só interrompendo, eu vi alguma coisa nesse sentido, que por mais que os cientistas estejam empenhados, há uma força-tarefa mundial para encontrar vacina. Mesmo com toda essa agilidade, essa rapidez, até que sejam feitos todos os testes e disponibilizado para todo mundo, isso vai algum tempo ainda. Não é uma coisa que daqui a um mês vai estar disponível. Não. Isso, infelizmente, vai demorar um tempo ainda. Vai, mais ou menos em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Então. Né? Essa é a realidade. Então, Glaucio, em relação a tratamento, assim, existe pesquisa de tudo, até transfusão de plasma. Exato, né? Na parte do sangue, ontem. Né? Que tem, pegando em pessoas que responderam ao tratamento, né, segundo, né, os trabalhos, existem anticorpos e isso pode ajudar no combate. Né? Se falava muito no tratamento no início, não se usem um tipo de medicamento chamado corticoide, que não pode usar, já se mudou, sabe que o uso do corticoide diminui muito a inflamação nesse paciente, então já está sendo começado. Então, cada dia é um novo aprendizado. Então, em relação à hidroxicloroquina, ou azitromicina, a gente tem que avaliar caso por caso, tá? Não é uma combinação que deva ser descartada só porque não tem um tratamento ainda, os trabalhos ainda que corroborem os resultados. Existem muitos iniciais, né? E quem começou a usar a hidroxicloroquina foi um médico, um especialista na França, né? E ele tem uma experiência enorme de casos, e os resultados, segundo ele, fenomenais. Né? Muitos médicos aqui no próprio Brasil têm utilizado, e já em quadros iniciais, eles relatam casos que realmente teve, mas isso vai precisar um estudo mais prolongado. Mas como a gente não tem um medicamento, uma droga realmente específica para coronavírus, eu acho que a gente vai ter tendência a gente utilizar, tá, o que está sendo estudado, né, de uma maneira, como a gente fala, compassiva, com o paciente e os familiares sendo orientados, né, dos riscos e dos benefícios dos medicamentos. Se autorizam ou se não autorizam o uso de tais medicamentos no tratamento. Perfeito. Doutor, antes de encerrar essa entrevista, uma rica entrevista, eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente que está nos assistindo nesse exato momento. Sabemos da agenda do senhor, uma agenda atribulada, mas o senhor gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui explicando, orientando a população. Mas eu queria bater novamente na questão dos sintomas, né, que é importante nós explicarmos isso, porque são sintomas bem semelhantes a uma gripe normal, enfim, não sei se tem alguma coisa também semelhante à dengue, mas eu queria que o senhor falasse novamente sobre esses sintomas, para que a pessoa, assim que ela perceber, procure uma unidade, né, não deixe a coisa piorar, porque quanto antes for detectado, diagnosticado,
o isolamento necessário será feito, as pessoas com quem essa pessoa teve contato também estarão participando desse isolamento, dessa quarentena, enfim, se protegendo. Em relação ao sintoma, basicamente, os mais comuns são sintomas respiratórios, que a gente fala. No caso, começa com uma febre alta, de 38, 39 graus, a pessoa começa a ter uma dorzinha de garganta, uma irritação, tipo pigarro, associado coriza, tá? E tosse, uma tosse seca de início, depois começa a ter um pouquinho de catarro e uma fraqueza, eles relatam muito uma fraqueza muscular. Tá? Isso nos casos extremamente sintomáticos. E com a evolução muito rápida para um cansaço aos esforços, ou uma falta de ar. Se a pessoa tiver um sintoma mais leve, uma febrezinha, uma coriza, não tendo falta de ar, é uma síndrome gripal simples, ficar em casa. 14 dias, o ideal? 14 dias, 10 a 14 dias, se hidratar, tomando remedinhos para controlar os sintomas. Desde que surjam sintomas de falta de ar, uma dificuldade em respirar, deve procurar um atendimento médico. Então, perdão, só interrompendo, o diferencial, o sinal de alerta, realmente quando a questão a falta de ar da respiração. Ela é muito importante. Né? A pessoa vai fazer uma atividade, ela vai caminhar, ela tem dificuldade de respirar. Entendi. Tá? É muito importante. Nesse caso, sentiu, tem que procurar o sintoma leve. Se tiver sintomas comuns de febrezinha, de dor no corpo, irritação de garganta, tossezinha seca, não tendo, fique em casa. Porque ela pode ter uma síndrome gripal comum, pode por outros vírus comuns que tem. E se ela procurar o sistema público, vamos dizer assim, de saúde, ou privado, e ela tiver com uma gripezinha comum, ela vai ser colocada no ambiente, se ela procurar. E junto naquele ambiente pode ter um sintomático do Covid-19 e ela não ter e ela acabar se contaminando. Então, a princípio, fique em casa. Tá? Mas apresentou o sinal de agravamento, que seria essa falta de ar, esse cansaço, tem que procurar atendimento médico, vai ser feita a avaliação e aí se verá a necessidade de interná-la ou não, ou manter em isolamento domiciliar. Mas o importante nesse momento, como nós dissemos no início dessa entrevista, é isolamento. Fique em casa. Fique em casa. Vamos acompanhar e acatar as medidas, umas medidas que foram passadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, as autoridades na área da saúde, técnicos, cientistas. Há uma força-tarefa. O mundo está unido contra o coronavírus. E uma coisa, só para encerrar, o senhor até comentou com a gente, é que se nós não tivermos a consciência, a gravidade dessa situação, se a população não realmente cair a ficha e entender que é importante ficar em casa, esse vírus ele é muito, não vou usar essa palavra, mas assim, ele está passando por mutações, Inclusive o senhor comentou que já há alguns casos numa outra região da China, onde estão aparecendo novamente, tudo começou na China. Aí a coisa realmente deu uma amenizada, os casos diminuíram, algumas cidades voltaram à sua normalidade e agora há uma outra região na China que começou a aparecer alguns casos. Quer dizer, ele voltando novamente. É uma preocupação, uma onda que está voltando. Na segunda onda. Em relação à segunda onda, quer dizer, algumas pessoas podem não ter se imunizado, se reinfectar e iniciar novamente. Está acontecendo em alguns casos. Na China, eles relatam que essa início de segunda onda são principalmente por pessoas que vieram do exterior. A maioria dos casos são oriundos de outros países, não da própria China. Mas já está acontecendo. Mas a gente vê, resultado que a gente tem observado, e a gente vê muito importante, é a questão do isolamento social. É uma medida muito importante. Vide, a gente vê o exemplo que a gente teve na Inglaterra. Lá o primeiro-ministro Boris Johnson, no início, achava que não deveria ser feito isolamento. Achava, a conduta dele é achar que todos deveriam pegar a gripe, porque estariam contaminados, gerariam anticorpos, que a gente chama de efeito rebanho, e logo depois seria mais uma gripe. Viu que estava errado, mudou seu conceito, adotou isolamento social, foi contaminado, foi internado, foi para a UTI, e aí ele viu a real importância do fique em casa. E agora ele passa a ser um partidário dessa posição.
Doutor, uma última informação no que diz respeito a Tupã. Esses 10 casos suspeitos que estão esperando resultado, a faixa etária essa faixa etária acima de 60 anos, porque a gente sabe que, infelizmente, já existem casos no Brasil e no mundo de pessoas que têm menos de 50 anos, até de 20, 30 anos, quer dizer, a coisa não está somente nesse grupo de risco acima de 60. Esses 10 pessoas, na realidade, assim, não caráter de gravidade, está mais pela história epidemiológica deles. A maioria são adultos jovens. Tá? Não tem pessoas acima de 60 anos de grupo de risco. Tá? Mas por caráter mais epidemiológico, ou por contato, ou por sintomas leves, ou pela função que elas exercem, foram colocados em afastamentos e coletado o exame. Claro. O grande problema que a gente tem visto, Glaucio, em relação a essa epidemia que o Brasil enfrenta, infelizmente os dados são subnotificados. Tá? Tanto dos casos graves, que a gente tem hoje em torno de 23 mil infectados, na realidade isso é 20%, então a gente deve seguramente ter mais de 110 a 120 mil pessoas infectadas no Brasil. Esse seria mais ou menos o valor próximo da realidade, né? Porque a gente não faz teste, não tem a testagem, então a gente não tem como prever a realidade, quantas pessoas tem, a gente sabe que é muito maior. Então, coloque só as pessoas, né, que têm algumas indicações estão sendo testadas. Tá? Então, os números são sempre bem mais baixos. Né? Então, alguns grupos, né, selecionados estão fazendo os testes. E a gente viu que a nossa referência é o Adolfo Lutz de São Paulo. Tem 16 mil testes parados. Né? E segundo o diretor do Adolfo Lutz, ainda uma entrevista ontem, que ele conseguiu, certificaram vários laboratórios próximos dele, lá em São Paulo, na região, que vão começar a fazer a testagem. Então, eles vão dividir praticamente 1.000 exames para cada laboratório. E a previsão desses 16 mil parados é que até o final da próxima semana já estejam sendo realizados. Então, desses 10, por exemplo, que a gente citou, muitos estão guardando o exame já há mais de 14 dias. Demora muito. Né? Então, a gente não tem essa situação, né? Desde que passe para o poder público. Né? Os que tiveram, no caso, um convênio médico onde possa ser enviado para um laboratório privado que seja certificado, esses conseguem ter o resultado muito mais rápido. Né? Mas essa é uma dificuldade, é um nó do Ministério da Saúde que eles estão tentando resolver também. Perfeito. Doutor Douglas, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje. Nós fizemos um bloco até um pouco mais extenso, o primeiro bloco aqui do TV Câmara Informa, porque devido à sua agenda a gente sabe que é complicado o senhor, né, vir aqui, disponibilizar um certo tempo, então acabamos aproveitando um pouquinho da bondade do senhor, falando sobre várias questões, falamos sobre os casos de Tupã, o trabalho que foi feito em Tupã, que continua sendo realizado na questão medidas de proteção à população, falamos sobre tratamentos, falamos aqui sobre, né, os hábitos corretos, a forma de você se cuidar e cuidar das pessoas que você convive diariamente. Acho que nós tentamos fazer aqui um resumo, um pouquinho, uma atualização da atual situação do país, em especial de Tupã, e claro, com algumas informações complementares. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã. Espero que o senhor volte mais vezes, de repente, com boas notícias, com um resultado positivo no trabalho que está sendo feito de contenção, de isolamento aqui na cidade de Tupã. Temos aí um decreto que está vigente até o dia 22 de abril. Vamos esperar o que será depois do dia 22, quais serão as medidas que serão tomadas pelo governo do estado. Eu acredito que haverá um trabalho de cada região, isso é eu que estou falando, eu acredito que lá na frente, cada região, cada estado vai ter que analisar a sua situação ali, local, mas acho que todos nós temos que nos preocupar agora na questão do isolamento, de ficarmos em casa, acatando essas medidas, porque é a nossa vida. E eu acho que por mais que tenha a questão econômica envolvida, e sabemos que isso é gritante, a saúde é primordial. Se nós não tivermos saúde, não estivermos vivos para dar continuidade depois, lá na frente, daqui a pouco, então o principal de tudo é a vida. Exatamente. Nesse momento, eu acho que a prioridade é a adoção do isolamento social ainda no momento. Claro. Né? De que maneira vai ser realizado, isso tem que ser repensado dessa maneira, mas é uma medida extremamente fundamental no combate ao coronavírus. Eu agradeço, Cláudio, TV Câmara, novamente. Estamos à disposição, sempre que for necessário,
né, a gente for solicitado para tirar dúvidas. Eu acho que a informação é fundamental nesse momento, né? Ajuda, né, a tirar dúvidas das pessoas, né? E principalmente aproveito esse momento para falar com nossa população. Se não tiver real necessidade, fiquem em casa. Tá? Fiquem em casa, não fiquem passeando na cidade. É um momento muito importante para nosso município, especificamente Tupã. Estamos tentando estruturar, né, o serviço hospitalar, no caso em relação à Santa Casa, para que possa prestar um atendimento adequado, não só a Tupã, como você falou, a Santa Casa ela vai ser referência para uma grande região de pessoas, não só para o nosso município, né? Então é necessário que a população faça a sua parte. Vamos ajudar nesse momento, à medida que essa epidemia for se mostrando, a gente vendo o número de casos, com certeza a questão de isolamento ela vai ser reavaliada, né? Outras situações vão ser expostas, outras medidas serão colocadas, sempre visando a saúde financeira e a saúde física das pessoas. Te agradeço a oportunidade e repito novamente, vamos ajudar, fique em casa. Obrigado, Dr. Douglas. Hoje nós conversamos com o Dr. Douglas Batista da Silva, médico infectologista, hoje participando de um TV Câmara especial. Estendemos aqui o primeiro bloco porque o assunto é relevante. Tenho certeza que você ouviu com muito carinho e com muita atenção as orientações do Dr. Douglas Batista da Silva. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Informa. Voltamos já.